Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? É uma honra, é um privilégio estarmos mais uma vez juntos para adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Em meio a tantas dificuldades, em meio a tantos imprevistos, em meio a tantos medos, nós estamos aqui. Depois de 2 anos, nós estamos reunidos de novo, com o mesmo propósito, de adorarmos e exaltarmos o nome do Senhor Jesus. Por muitos momentos, eu confesso que achei que nós não chegaríamos aqui. Por muitos momentos, eu achei que isso aqui seria findado, e nós estaríamos numa outra realidade nesse momento. Mas nós estamos aqui para adorar e exaltar o nome de Jesus. Depois de uma pandemia, nós estamos, creio eu, no final dela, mas nós cremos que nós estamos juntos aqui, em um só propósito, e nós estamos juntos até que realmente Ele venha. Eu quero aqui ler com a igreja, para não ficar só das minhas palavras, Salmos de número 66, no seu verso de número 10 até o número 12. Diz assim: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata, tu nos meteste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar de abundância. Esses versos são mais do que um testemunho, porque aqui o salmista diz: olha, nós passamos por fases difíceis, mas o Senhor nos colocou num lugar de abundância. Em outras versões vai dizer que Deus nos colocou num lugar de refrigério. Então, depois de 2 anos, nós estamos aqui para exaltar, para glorificar e para bendizer o nome dEle. Então, aproveite essa oportunidade, nós estamos juntos aqui com um só propósito. Então, eu te convido nessa noite a adorar, exaltar e bendizer. Se você há algum tempo vem buscando renovo, vem buscando o batismo com o Espírito Santo, hoje você pode encontrar, porque o mesmo Espírito Santo que desceu ali em Atos 2, é o mesmo Espírito Santo que age ainda hoje, e Ele pode te batizar, Ele pode te renovar. Então, em meio a tantas dificuldades, em meio a uma pandemia, em que muitas vidas foram ceifadas, muitas vidas foram por causa dessa pandemia, mas nós estamos aqui. Então, aproveite essa oportunidade, porque Deus está aqui. Amém? Cumprimento os irmãos com a gloriosa paz do Senhor, amém? Eu estava ali sentado, só esperando a oportunidade. E meu coração está queimando, porque há exatamente 2 anos atrás, o pastor Eliseu esteve pregando aqui. Oh, aleluias! Eu estava lá no fundo, junto com meu amigo, Will, dos Estados Unidos. E há 1 ano atrás, ele aceitou Jesus, foi batizado no Espírito Santo. Naquele mesmo dia, passaram-se 3 meses, voltei aqui, contei o testemunho que ele foi batizado nas águas, passamos o vídeo dele aqui. E eu quero contar mais um testemunho da vida dele, que é de grande alegria para mim. Que ele pregou pela primeira vez lá nos Estados Unidos, está firme ainda na presença do Senhor e tem ganhado vidas para Jesus. Então eu quero deixar aqui uma palavra para nós jovens, que não importa onde nós estivemos ou o que fizemos, o Senhor Deus, Ele tem o poder de transformar as nossas vidas em 1 mês, em 2 meses, em 2 anos ou em 3 anos, mas o tempo é dEle, a hora é dEle, o momento é dEle, não somos nós que determinamos a hora e nem o tempo, porque a palavra ela vem dirigida direto do trono de Deus para as nossas vidas. E eu não sei se tem alguém aqui preocupado com a promessa de Deus, que muitas das vezes tem se perguntado: Deus não vai se cumprir?
Eu venho aqui como boca de Deus, profeta, dizer que na hora e no tempo certo o Senhor vai fazer. E eu quero aqui glorificar pela vida do meu amigo Will, que lá nos Estados Unidos tem pregado a palavra e tem ganhado vidas para Jesus. Então se ponha na brecha, porque na hora e no tempo o Senhor irá fazer na minha e na tua vida. Aleluias. Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Ouvindo o irmão falar que em pouco tempo o Senhor começou a fazer grandes coisas na vida do seu amigo. Eu ouvindo o Luiz falar de todas as coisas que aconteceram em sua vida, de ele falar que era um privilégio nós estarmos aqui, eu comecei a lembrar de tudo que me aconteceu. Eu lembro que há 5 anos atrás, quando eu fazia meu aniversário de 10 anos, Deus me fez uma promessa que me usaria na palavra dele, que através da palavra eu salvaria almas para ele. E eu lembro que quando começou a pandemia, eu comecei a esfriar, eu comecei a achar que eu não ia conseguir fazer o que Deus me designou. Só que esse ano eu achei que ia ser a mesma coisa. Muitos falavam que a minha geração, a geração de adolescentes, essa geração não ia passar para frente, não ia conseguir fazer grandes coisas para o Senhor. Só que eu provei, e agora eu estou aqui para falar que Deus ainda faz grandes coisas na vida de quem o busca, como Ele fez com Davi. Glória a Deus. Esse ano, no começo do ano, eu achava que ia ser mais um ano qualquer, mas só que nesse ano eu comecei a dar aula e na escola dominical eu comecei a buscar a mais o Senhor. E esse ano comecei até mesmo a pregar para a glória e a honra do Senhor. E eu agradeço a vida do Senhor. E para não ficar só nas minhas palavras, eu queria deixar uma passagem em Isaías 43:13. E passa a ler. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que eu possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Aqui foi o versículo onde eu fiz a minha primeira pregação, e quando eu comecei a estudar sobre esse versículo, Deus falava grandemente ao meu coração, desde que eu sabia que iria acontecer ao congresso. Deus falava grandemente ao meu coração. Fala aos meus adolescentes que eu sou o mesmo Deus que antes fazia e hoje ainda faço, que antes batizava com o Espírito Santo e hoje batismo, que antes colocava o fogo no meio deles e eles começavam a adorar o meu nome e hoje ainda faço. Hoje ainda levanto grandes pregadores, cantores, profetas, pastores. Fala para eles que quando eles me buscarem com todo o coração, eles acharão, e eu os farei grandes através do meu poder. Que o poder dele ainda está disponível para nós usar, basta nós querermos. Ele nunca se afastou de nós, nós se afastamos de Deus. Deus fala nesta noite, olha, eu estou aqui, basta você me buscar. Eu estou pronto. Glória a Deus. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém. O meu testemunho é bem breve, para não tomar tempo dos irmãos. Eu, desde pequenininha, morei com a minha mãe, com a minha avó, na verdade, desde os meus 3 meses de idade. A minha mãe não teve umas escolhas muito boas, né, em relação à vida dela. As escolhas dela não foram muito boas. E eu cresci sem meu pai. Eu passei 15 anos da minha vida procurando meu pai. Minha mãe sempre me disse que não sabia quem era. E eu sempre passei a minha vida toda procurando meu pai. Eu sempre falava para ela e ela não sabia me responder. A minha mãe, algum tempo atrás, ela teve que passar por um vale muito grande, então ela foi presa. E nesse vale ela decidiu revelar quem era o meu pai. E ela escreveu uma carta para ele, porque ela sabia o endereço dele, ela sabia onde ele estava, só que até então eu não sabia de nada. E na nossa igreja teve uma campanha de restituição. E nessa campanha eu fui com o seguinte propósito: Deus, ou o Senhor renova a minha aliança com a minha mãe, porque a minha mãe nunca teve um relacionamento saudável, ou então o Senhor me mostra quem é meu pai, traga o meu pai para mim. Só que Deus, ele tem o momento certo de agir, ele tem a hora certa. E o meu pai, um belo dia eu estava chegando do serviço numa segunda-feira e a minha avó, eu só ouvi minha avó falando assim, ela acabou de chegar, quer falar com ela? E era o meu pai. E ele pegou e ele começou a falar comigo, ele me perguntou quantos anos eu tinha, ele me pediu perdão. Só que, como assim, a minha mãe cada hora falava que era
eu pedi para ele um exame de DNA. Só que a gente não tinha condição, e por conta da minha mãe ter a minha guarda e tudo mais, ela não pode vir para cá para fazer esse exame de DNA. Então a gente entrou com o processo para ele pedir o exame de DNA. Só que o que aconteceu? Nesse processo acabou se dificultando muito mais, porque precisava de alguém para responsabilizar por esse ato. E a gente não tinha ninguém, porque a minha mãe está presa em Botelhos e não tem como dela vir para cá. E aí eu comecei a orar, eu falei, Deus, seja feita a tua vontade. Então o que aconteceu? A defensoria entrou com uns papéis para o meu pai poder assinar, e quando meu pai assinasse, eles arrumariam um defensor para representar a minha mãe. E eu fiquei apavorada, eu falei, Deus, agora só o ano que vem, agora não vai dar certo. Esses dias eu estava conversando com ele, e ontem, irmãos, ele me ligou, e ele falou assim, conseguimos o defensor, e ele já está entrando com o processo. Quarta-feira é para mim ir em Poços, porque ele mora em Andradas, e levar os meus papéis, eu preciso da tua certidão de nascimento, porque eles já vão marcar o DNA. Isso não é para minha honra, isso é para a glória de Deus, porque eu passei 15 anos da minha vida me perguntando quem era o meu pai. E hoje, graças a Deus, eu tenho um pai, ele se chama Alex. A gente só pediu o DNA para ter certeza, porque ele fala com absoluta certeza, eu sou o seu pai, mas eu só estou fazendo porque você quer saber. Porque para mim eu sou o seu pai, a minha mãe falou que ele é realmente o meu pai, só que a gente está fazendo só para não ter mais nenhuma dúvida. Mas eu quero dizer para vocês que ainda que pareça que não, que os teus sonhos foram, as suas promessas, Jesus fez lá no passado, há 20 anos, há 15 anos, há 30 anos, há 40 anos, Ele ainda realiza sonhos e Ele ainda tem muito mais para fazer nas nossas vidas. E eu creio que esse congresso vai ser o congresso para marcar gerações, amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos e os jovens, adolescentes com a paz do Senhor, amém? Como o pastor disse, eu sou de Cabo Verde e estou muito feliz de estar aqui nesse congresso, que é a primeira vez que eu participo e Deus já está mostrando que Ele está presente nessa casa. Estou muito feliz. Irmãos, meu testemunho é que quando começou a pandemia, eu ouvi falar de muita gente falando que essa geração de jovens que está aqui não queria saber de nada, estava morta, não queria ter intimidade com Cristo. Mas Deus me deu uma palavra essa semana, está na Bíblia, uma parte da Bíblia muito conhecida. Deus falou comigo muito forte nisso, que Ele me fez lembrar, que está em Ezequiel 37, que diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs em meio de um vale que está cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e disse-lhes: os ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová: estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então, irmãos, não importa a consequência, não importa o que a pessoa diz, se a pessoa diz que já morreu, que está fraco, está doente, onde Deus habita, até o morto ressuscita. Então não importa a consequência, não importa o que dizem, e esse congresso está mostrando para muitos que nossa geração ainda quer intimidade com Deus, quer viver ainda a presença, quer viver uma vida com Cristo, fazer a sua obra, que é para isso que nós viemos à terra, fazer a obra de Deus, adorar a Ele. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.